Vamos fazer um exercício aqui. Pensem comigo. E se a gente pegasse uma das figuras mais trágicas da história dos games, o Henry Emily, de Five Nights at Freddy's, e colocasse ele dentro do universo da Divina Comédia de Dante? Para onde iria a alma desse criador tão atormentado? Bem, uma análise mais a fundo sugere um caminho bem específico. Um caminho de purificação, mas um caminho, nossa, longo e bem doloroso. Tá, vamos mergulhar nisso. A primeira coisa, e a mais importante de todas, é entender a natureza da morte do Henry. Porque se fosse um suicídio por desespero, tipo o da versão dele nos livros, o caminho seria um só, direto para o sétimo círculo do inferno. Só que no universo dos jogos, que é o nosso foco aqui, a atitude dele é completamente diferente. Não é um ato de quem desistiu de tudo, mas sim um sacrifício, um plano calculado para salvar outras pessoas. E é esse ato que abre as portas, não para a condenação eterna, mas sim para o purgatório. E as palavras finais dele confirmam isso sem deixar nenhuma dúvida, né? Eu também vou ficar. Estou por perto. Ele escolhe ficar ali não por odiar a vida, mas para ter a certeza de que o mal que ele mesmo ajudou a criar seria finalmente destruído. Isso muda tudo. Transforma o que poderia ser visto como um suicídio em um verdadeiro ato de martírio. Mas essa jornada de redenção não é nada simples. Pelo contrário, é uma subida longa, difícil pela montanha do purgatório. E o mais interessante é que ela não começa com o primeiro passo para cima. Não, ela começa com uma espera longa e agonizante, bem ali, na base de tudo. Antes mesmo de poder sonhar em começar a subir, o Henry precisa esperar. Esperar no antipurgatório por 40 anos. É uma pena de tempo específica e com um simbolismo, assim, terrível. E essa punição se liga diretamente com a confissão dele. Uma ferida infligida primeiro em mim, mas que eu deixei sangrar até causar tudo isso. A pena reflete o crime de forma perfeita. São 40 anos de penitência pelos quase 40 anos de inércia, de inação, em que ele basicamente permitiu que todo o horror do William Afton crescesse sem nenhum controle. Depois dessa espera interminável, a subida finalmente começa. E o primeiro grande pecado que ele tem que purgar é a soberba. Pode até parecer estranho, né, para uma figura que parece tão derrotada, mas a soberba aqui tem uma forma bem específica. A soberba do Henry foi a soberba de um criador. Ao construir vida artificial, ao criar máquinas capazes de abrigar almas, ele, de certa forma, imitou Deus. E como punição para isso, o criador que vivia olhando para as estrelas da engenharia agora é forçado a rastejar. Curvado sob o peso esmagador de uma pedra gigante, ele só consegue olhar para baixo, para o pó, o mesmo pó de onde a humanidade foi criada. Depois de purgar o orgulho da mente, Henry precisa confrontar a falha que está no centro do seu caráter, a assédia. Ou, como a gente poderia chamar, a preguiça espiritual. E o ponto-chave aqui é que não estamos falando de uma preguiça comum, de não querer levantar do sofá. A assédia, para Dante, é o pecado da inação quando se tem um dever moral. Essa inércia da alma, que nasceu do luto dele, mas que permitiu que o mal se espalhasse por décadas. Foi a recusa dele em agir quando a ação era a coisa mais necessária do mundo. A própria confissão dele, eu poderia me fazer dormir, mostra essa tentação que ele sentia. E a punição é uma ironia divina. O homem que se escondeu no silêncio, na passividade, agora é forçado a correr. Correr sem parar, gritando exemplos de zelo, de urgência. Ele paga fisicamente por cada segundo da sua inação no passado. Lá no topo da montanha, depois de já ter passado por vários outros terraços de purificação, ele encontra o teste final, e talvez o mais aterrorizante de todos, um muro de fogo purificador. O muro que toda e qualquer alma precisa atravessar para finalmente chegar ao paraíso. Para o Henry, isso é um trauma gigantesco. Ele que terminou a própria vida no meio das chamas, agora precisa, por vontade própria, entrar de novo nesse mesmo elemento. A grande diferença é que o fogo da pizzaria era um fogo de julgamento, de destruição. Este é um fogo de amor, de purificação, que queima as últimas impurezas da alma. E ao sair do outro lado das chamas, ele finalmente pisa no paraíso terrestre, o Jardim do Éden restaurado. E é lá que ele encontra a razão de toda essa jornada, o motivo de toda a sua penitência. Ele não encontra a marionete atormentada, o puppet. O que ele vê é a alma pura glorificada da sua filha, Charlie, do jeito que ela deveria ser, livre, completa. É o clímax emocional de toda a existência dele.
E é ali, bem na frente dela, que ele faz a sua confissão final. Me desculpe por, naquele dia, não haver ninguém para te levantar. E no perdão dela, a alma dele finalmente encontra a absolvição definitiva. A paz que ele buscou por tanto tempo. As últimas palavras do Henry em vida foram um desejo por descanso. Mas essa jornada toda pelo purgatório mostra uma coisa. Para uma alma como a dele, marcada pela inação, o verdadeiro descanso não é um fim passivo. Não é só parar. É algo que precisa ser conquistado ativamente, através de muita dor, de movimento e, no fim de tudo, de perdão. O descanso não foi simplesmente dado a ele, foi merecido.